Boa tarde a todos, sou Daniel Marques, diretor executivo da B2L. Estamos continuando nossa série de lives. Hoje temos a presença aqui de Andréa Maia, que é uma das conselheiras da B2L, uma grande especialista em mediação, conciliação online, VP de mediação do CBMA, né, que é a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Casa Feijão. Também é diretora e fundadora do Mediar 360. Seja bem-vinda, Andréa. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, Daniel, pelo convite. Bem, mesmo diante aí de toda a situação que a gente está vivenciando, é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência com relação justamente a esse tema de hoje, que é negociação, né? Isso. Então, como você falou, sou sócia hoje de uma empresa que justamente atua com essa parte de resolução de disputas online, hoje em dia, né? Nós começamos aí a trajetória fazendo esse trabalho presencialmente já há algum tempo que a gente vem tentando, né, buscando converter para online. E agora, com toda essa situação, acaba que a gente, enfim, está vendo a necessidade de ir um pouquinho mais rápido com essa mudança aí cultural do pessoal, né? Porque dentro desse ambiente todo, além de muitas pessoas vão precisar renegociar contratos, a gente está vendo aí novidades saindo todo dia, né? Trabalhistas, escolas, aluguéis que o pessoal já não está aguentando pagar. Uhum. Então, a negociação nesse momento vai ser mais do que nunca assim, necessária. E aí a gente, enfim, tem buscado trazer a nossa experiência, porque nós temos não só estudado muito, mas já vimos praticando essa questão do impacto da tecnologia nesses mecanismos de negociação. Sim. Então é isso. A gente observa o seguinte, independente de quanto tempo passemos por essa situação, eu acho que todos os setores da sociedade, não só o direito, vão passar, voltando, saindo desse momento que nós estamos vivendo, vão acelerar todo o processo de digitalização. Né? Se já existia todo o movimento, né, de digitalizar todos os serviços e produtos, eu acho que muitos empresários, muitos setores da sociedade vão começar a refletir e pensar, caramba, né, vamos nos preparar, caso aconteça uma próxima, para que o mundo, né, a nossa economia, a sociedade não pare devido a um tipo de pandemia. E aí você comentou, né, que estava nesse processo também, né, de mudança do analógico, do presencial para o digital. E aí, antes de perguntar, né, fazer outras perguntas de como passar por esse momento, da importância do digital frente, né, ao analógico, quais eram os obstáculos que você via, né, para o analógico, para a mediação e conciliação analógica, virar uma conciliação e mediação digital? Quais são os obstáculos? Assim, é interessante porque justamente há pouco tempo a gente começou a estudar bastante, discutir esse assunto, porque a negociação, a maioria dos livros, dos estudos sobre negociação, eles são lá dos anos 70, né, como chegaram ao sim, que até hoje é a Bíblia assim, da negociação. Só que cada vez mais a gente vem usando tecnologia e com isso, naturalmente, né, como já falava o William Ury aí do Como Chegar ao Sim, a gente o tempo todo está negociando muitas vezes sem perceber. Então, precisa da entrada dessa tecnologia, já cada vez mais ela está dentro da nossa vida, né? Uhum. Mas uma das coisas que as pessoas questionam bastante é que um dos pilares, vamos dizer, da negociação são as emoções. E que haveria uma dificuldade de criar uma empatia dentro desse ambiente, de fortalecer o relacionamento desse ambiente. É justamente esse tipo de dinâmica, né? Esse impacto, eles chamam de elementos da negociação mesmo, né? Que a gente vem estudando como superar. Quando a gente agora começa a falar mais da negociação online, é justamente porque a dinâmica é diferente nesse ambiente, né? Uhum. Muitas vezes você perde uma parte do body language, você vai negociar com pessoas que você nunca viu na vida, porque hoje as relações são assim, né? Você está comprando, às vezes, um livro lá nos Estados Unidos, de uma pequena empresa, né? Não tem mais aquela coisa... Antes você comprava em Amazon, nessas big, né? Mas a gente vê aí todo tempo surgindo negócios novos, formatos novos. Então, assim, a confiança nesse ambiente pode ser impactada por você não conhecer tão bem quem está do outro lado. Então, assim, já vinha se falando um pouco de como manter esse ambiente, especialmente empatia dentro desse ambiente. E esse é um dos desafios que a gente vem tentando superar, né? Eu falo nós, assim, todos os profissionais que hoje já assumiram, né? Já adotaram a mediação online. Eu mesma
há um tempo atrás, não vou dizer que foi muito tempo atrás, eu tinha uma certa desconfiança com relação a esse ambiente. Mas se você... a questão é que você tem que se adaptar, tem coisas que vão ser diferentes aí. Então, é você saber como utilizar esses canais. E que vão ter vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Isso. Vamos perder algumas coisas dentro desse ambiente, é fato, mas vamos ganhar outras. Por isso a importância até, quando a gente vai enfim, fazer uma negociação, uma mediação, uma conciliação, é o que, assim, a outra coisa que eu já venho falando bastante, é vocês analisar o conflito. Assim, é uma coisa que a gente vem batalhando entre os profissionais, especialmente do direito. A gente trabalha muito as ferramentas, mas não se trabalhou muito aqui no Brasil, pelo menos. Eu, na minha época, não tive isso, de estudar mesmo o conflito, toda essa questão sistemática mesmo, né, do ambiente onde surgiu aquele conflito. Agora a gente está num outro cenário. Então, pode ter desvantagem em alguns momentos aí negociar online ou mediar online, mas é o que temos para hoje, né, com o coronavírus. Então, Com certeza. Tem esses obstáculos, assim, pelo desconhecimento, o que é novo. Né? A gente que trabalha em startup, com Lawtech, Legaltech, assusta. Sair da zona de conforto assusta. Com certeza. Não, se empreender no Brasil já é difícil, imagine empreender com tecnologia dentro do direito, né? Para poucos e loucos. Então, assim, tem alguns países que aceitaram mais rápido. Né? Tem países que você já vê mediação, inclusive de família, sendo feita com a ajuda de robôs, o que para a gente eu acho que ainda está distante. Né? Então, também tem que adaptar a nossa cultura, os limites do que a gente dá conta aqui. Mas a gente já identificou, e eu mesma, assim, no trabalho com mediação de conflitos, em alguns projetos que a gente fez, que a gente trabalha muito com desenho, né? Que é entrar dentro da empresa, analisar, enfim, o impacto econômico, os tipos de players, né, os stakeholders, enfim, que se relacionam com aquela empresa para avaliar a eficiência dos ambientes online. E quase todos os projetos que a gente está entrando hoje em dia, eu estou assim, bem convencida que, de alguma forma, a tecnologia pode auxiliar. Alguns casos com mais... você pode, vamos dizer, escalar mais, e outros você não vai escalar tanto, porque realmente você precisa de uma coisa mais customizada, lida mesmo com emoções, com empatia, né? Tem diferença aí de você lidar com uma negociação de um chip de telefone e uma disputa de sócios numa empresa familiar. Com certeza. Cabem todos nesse ambiente, mas são técnicas diferentes e canais, né, diferentes que você vai usar. Então, o grande desafio é a questão das emoções que permeiam, né, a negociação, você conseguir trabalhá-las dentro desse ambiente. E eu pergunto assim, o que você tem visto que esteja crescendo muito, né? Porque agora o judiciário, os prazos, né, processuais estão pausados, né? O CNJ mandou uma resolução para que todos os tribunais parassem até o final de abril, né? Se não houve nenhuma mudança até agora relacionada a isso. E aí, claro, só que os conflitos continuam existindo e precisam ser resolvidos. Então, a mediação, a conciliação, especialmente através da conciliação online, vai aumentar. E aí, quais são os diversos problemas, você já citou alguns no início, que você vê que esteja aumentando, necessitando de conciliação e mediação? A gente, enfim, como eu já trabalho há algum tempo com isso, algumas pessoas já estão começando a me trazer situações para a gente começar a analisar cenários e até, enfim, avaliar quais os canais nesse momento que vão ser mais eficientes e tudo, né? Então, um ambiente que a gente já vinha trabalhando antes, mas que agora, enfim, vai precisar realmente de uma reorganização geral, né? Enfim, a mediação, a negociação, o tipo que a gente trabalha, elas partem muito do princípio da colaboração, da construção conjunta. Mas, assim, escolas, isso aí já tem, a gente já vinha falando, escolas, faculdades. O Brasil, como um todo, já vinha passando por, vamos dizer, um certo aperto econômico e a gente pode dizer que isso tudo é supérfluo quando você está falando de comida. Assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado hoje com a linguagem que a gente usa, né? Mas você está lá na tua bandeja, eu tenho que pagar comida, eu tenho que pagar meu aluguel e tenho que pagar a escola. Talvez a escola que você vá, não vou dizer cortar, mas postergar. Então, isso já estava crescendo, escola, faculdade, né? Isso já estava
sendo reavaliado alguns projetos aí dentro desse ambiente. Uhum. Agora, enfim, aqui no Rio, né, aqui tem gente na live de todos os estados, não sei como é que está funcionando em outros lugares, mas aqui já vem falando em diminuir o valor das mensalidades. Uhum. Muitos empresários aí estão perdendo, enfim, um valor muito rápido, né? Os negócios já não vinham tão bem, mas estão acabando de despencar mesmo, as pessoas estão com muitas incertezas. Então, Claro. assim, escolas, as empresas concessionárias públicas, né? A gente ainda vai ver o que vai ficar de pé aí de legislação, mas já vem se falando também na questão do pagamento de luz. De alguma forma, as pessoas vão ter que se reorganizar. Ainda vai ter uma discussão do que vai dar para renegociar, mas a gente está num ambiente, é o que eu falo bastante assim na mediação, né? Muitas vezes você tem um contrato maravilhoso, você tem todo o direito na sua mão, mas o tempo que você vai demorar para poder alcançar, se é que você vai conseguir uma solução, porque às vezes você pode ter a solução jurídica ou ter uma multa maravilhosa no seu contrato, mas que nesse momento não vai ser execuível. Então vai depender da boa vontade, da boa fé. E, enfim, a gente já está percebendo, né, o que eu vejo assim, tem as pessoas que estão se aproveitando desse momento, mas o que eu vejo, assim, no geral, são muitas pessoas se unindo para colaborar, para fazer a gente sair desse momento aí que a gente está passando. Então, a mediação ela vai caber muito aí, tanto a mediação quanto a negociação. As pessoas vão precisar enxergar que elas vão ter que se reajustar, reorganizar para a economia ou para os negócios ficarem de pé. E você então, teria... escola, concessionária, imobiliárias, o pessoal não está conseguindo pagar, às vezes, aí, aluguel já, né? Já está impactando. Andréia, você teria, por exemplo, algum conselho para essas empresas que provavelmente poderiam ser afetadas por um aumento de demanda judicial, ou aumento de inadimplência, pela sua experiência, de repente uma dica para essas empresas, para empreendedores ou pequenos empreendedores que eles poderiam fazer para evitar, né, de repente, antecipar-se, né, a um movimento para que possa impedir até mesmo a mediação e a conciliação? Essa seria a primeira pergunta. Depois tem uma segunda, vou fazer depois que você responder isso. Eu entendo que eles, conhecedores do negócio deles e do tipo de disputas que eles já vivenciam, já sentarem para se planejar, né? Uma das coisas que é um desafio para mim sempre é porque assim, a gente tem uma cultura que não é tanto de prevenção. Uhum. Então, agora é um momento que as pessoas vão precisar pensar em prevenção, pensar de forma sistêmica. Então, não adianta olhar só para o seu umbigo, o que o outro é capaz de dar conta também, um olhar para o outro. Fazer desenhos, né? A gente trabalha muito com desenho, que é justamente pegar, avaliar esse conflito e ter essa avaliação, inclusive, econômica, de sustentabilidade, de uma série de coisas, né? Jurídica também, ponderar, né? Fazer essas ponderações do que vale para o judiciário, o que não vale. Eu imagino que o judiciário já estava assoberbado agora, então quem for buscar o judiciário vai ficar uma situação talvez nem justa mesmo, né, para cobrar do nosso Estado que ele tem que resolver isso tudo, né? Não, acho que a sociedade vai ter que chamar para si e as pessoas vão ter que, enfim, se reorganizar, e eu acho que agora é a hora de, realmente, aproveitando essa onda que o pessoal já está usando tecnologia, home office, de tentar escalar, melhorar a eficiência, oferecer alternativas para o consumidor, ou, enfim, para o seu cliente, porque essa postura que às vezes tem de jogar para frente, postergar, acho que não vai mais funcionar, eu acho. E aí, por exemplo, aí a outro lado da pergunta é, eu sou advogado, né, autônomo de algum escritório, estou vendo aumento de problemas, de possíveis processos que serão judicializados. Como é que eu faço para ter acesso a essas plataformas? Como é que eu, advogado, também posso estar liderando para estar fazendo a mediação, a conciliação, de repente pensando no meu cliente, me antecipando também a movimentos, né, como consultor jurídico? Então, que conselho você daria para o advogado? Eu acho que, assim, o advogado, se ele souber usar estrategicamente, né, algo que a gente já vem falando, o mediador, pode ser muito positivo para eles. Porque buscando os mediadores, e aí nós temos muitos profissionais bons que têm bastante experiência, os mediadores, junto com os advogados, podem buscar trabalhar em soluções, né, nesses desenhos de sistema que nós estamos acostumados a fazer, que
juntam pessoas de várias disciplinas, né? Eu mesma trabalho com administrador, uma engenheira, psicólogo, então a gente já é do nosso viés, né? Eu sou advogada, mas eu já tenho hoje esse olhar, sempre trabalhei em empresa. Então, assim, se unir vamos dizer, as pessoas que já estão acostumadas com esse olhar mais de colaboração, que hoje, como eu falei, os advogados, eles têm uma tendência aí mais para é da nossa profissão, né? E mais para um litígio, mas pensar que nesse momento cabe um maior mapeamento dos conflitos para avaliar o que cabe para negociação, mediação, né? É o que a gente chama de sistema multiportas. Que eu entendo que, enfim, é um momento mesmo de reavaliar, né? De se rever, que pode ser uma oportunidade de crescimento de um outro lado, né? Vai se perder de um lado, mas pode ganhar do outro. Acho que os advogados agora que forem levar soluções vão ser os que vão conseguir superar esse momento que a gente está passando. E as plataformas, né? Você tem os mediadores que fazem os desenhos e tem as plataformas que estão disponíveis também para você fazer pacotes, né? Então, vamos lidar com uma lista de problemas que a gente sabe pode ocorrer. E já trabalhar com essas plataformas, qual é o canal, né? Qual é o melhor canal para isso? Eu posso usar uma inteligência artificial, vamos perder o medo também da inteligência artificial, né? Ela pode ser muito bem utilizada para diagnóstico, para casos menores. Então, vamos otimizar para dar uma resposta rápida aí para o que a sociedade vai precisar, né? E as próprias plataformas, então, elas estão acostumadas a fazer esse diagnóstico. Os bons profissionais, eles vão saber dizer, olha, isso aqui dá para mediar, isso aqui é melhor para um litígio, isso aqui tenta você mesmo uma negociação. A gente está, né, nesse momento aí, eu mesma estou tentando oferecer ferramentas para quem conseguir a própria pessoa negociar. Exatamente. Então, assim, o negócio agora é todo mundo se unir para o negócio ficar de pé, né? E a negociação, ela pode ser muito eficiente, né? Você saber se colocar, a comunicação, chegar nas pessoas, pode fazer toda a diferença em você sair menos chamuscado aí dessa situação que, assim, dentro do que a gente está vivendo, que é uma situação difícil para todos, você tentar ter um mínimo de impacto, né? Então, a gente já tem alguns casos aí, enfim, alguns casos aí que já ganharam repercussão no passado. Tem aí o caso da empresa de telefonia que fez um grande projeto. Temos o caso da Rio 2016, fez um projeto usando tecnologia. Então, cada conflito no seu quadrado também, né? Isso. Então, assim, vamos assumir que agora tem conflitos que tem que ir para esse canal. Desculpa, Daniel, te cortei. Não, que isso. O papo está muito bom. O que a gente observa no Brasil, e é o que todo mundo fala, é essa cultura do litígio dentro do direito, né? O advogado ele é formado para brigar, vamos para a justiça, você tem direito. E é claro, nós temos direito e a justiça é o caminho. Mas muitas vezes fazemos isso de uma maneira que acaba fazendo com que se prolongue muito mais, não se chegue a uma solução, mesmo que não seja nem o bem de uma parte de outra. E a mediação e conciliação, essa cultura da mediação e conciliação, ela cada vez mais deve ser presente e está inserida dentro do nosso contexto social. Então é muito importante iniciativas como essa. Se eu fosse um advogado autônomo ou tivesse uma carteira de clientes no escritório, o que eu faria? Cara, eu entraria na página da B2L, lá no radar dinâmico, quando você entra, logo no banner, tem um banner amarelo na home, e lá nós temos o radar dinâmico, você pode filtrar e buscar só as empresas de resolução de conflitos online. E aí conhecê-las cada uma, conhecer a 360, conhecer as outras 15 que nós temos lá, ver qual é que tem o melhor perfil para o teu portfólio de clientes e oferecer isso também como serviço, né? Você se antecipar. Você, cliente, olha só, você que é meu cliente, eu te conheço, você pode passar por esses problemas. Então já tenho desenhado aqui alguns caminhos e soluções que a gente pode estar resolvendo sem esperar que a justiça volte a voltar a correr os processos, a prazo. E assim começar a implementar, ser obrigado, porque você vai deixando, antecipando, ser obrigado a implementar essa cultura da mediação e conciliação. Eu acho que um outro serviço ou produto que o advogado pode oferecer para o seu cliente, com certeza ele vai estar muito contente. Uma pergunta bem concreta, como é que funciona a questão da confidencialidade, né, quando a gente está falando de mediação e conciliação online? Então, essa é uma discussão que tem vindo bastante, né, para quem trabalha com essa área, quando você pensa, então, no mapeamento do conflito,
tem que avaliar a questão da confidencialidade nesse ambiente. Nós sabemos que quando a gente faz o que a gente chama desse mapeamento do conflito, um dos pontos, quando a gente fala na presencial, é a confidencialidade. É importante para mim que isso vá a público ou não é importante que vá a público? Se é importante que não tenha confidencialidade, talvez você não vai usar a mediação, mas você vai usar uma facilitação de negociação que é muito próximo. As partes vão combinar se vai ser confidencial ou não vai. Só que e a partir disso você escolhe, né? Porque a mediação no formato que ela tem hoje na nossa lei, ela está coberta pelo manto da confidencialidade. No entanto, vão ter alguns casos que você vai trabalhar em massa, que é importante, enfim, que você não fique tão preocupado com essa questão, né? Que é necessário ter dados e tudo que a gente sabe aí, né? Que tem casos que você pode mascarar, outros vai ser mais difícil. Está aí no momento também de falar muito da lei de proteção de dados. Então, assim, tem casos que essa confidencialidade não é tão importante. Então, você vai usar um mecanismo, um canal que você assim, você vai ter a vantagem de poder negociar, ou mediar, ou conciliar que seja por escrito, mas você vai correr o risco que isso pode vir a público. Uhum. A ideia, dentro da boa-fé das pessoas, é que isso não venha. Né? Você tem um acordo ali, mas a gente sabe que quando você está falando no ambiente online, especialmente quando você está falando de negociação, que não tem a lei, né, por trás para proteger essa confidencialidade, algumas coisas, por mais que você fale com o outro que está do outro lado, depende do outro lado manter aquela confidencialidade. Né? Agora mesmo a gente está vendo aí uma série de questões surgindo. Né? Há pouco tempo aí o Roberto Justus, enfim, é um caso aí que ficou público, mandou uma mensagem para o Marcos Mion, né, que conhece aí as celebridades, que causou assim, uma polarização que ele teve que vir a público, esclarecer, e era uma mensagem no grupo, entre eles. Uhum. Então, algo que você pode estar falando para o seu amigo, um grupo de amigos, pode vir a público. Então, você... Então, pensar duas vezes se aquele é um ambiente para você fazer a negociação ou não. Isso é algo que você tem que ponderar. É algo que, para mim, se vier a público, não tem problema, ou é algo que, se vier a público, eu vou me sentir mal, envergonhado, vai me causar algum estresse. Se for o caso, aí você vai... Né, existem diversos sistemas de segurança e tudo, mas a gente sabe que quando o outro lado tem má fé, né, pode tirar um print, pode gravar, sem você saber o que pode acontecer na vida real, tá? Algo que a gente lida aí é questões do ser humano mesmo. Claro. Mas você tem que saber, quando você escolhe um ambiente online, se comportar, né, e saber que pode haver uma possibilidade de que algo que você não deseja se torne público. E aí você teria algumas dicas de ética, de etiqueta para a internet? Pois é, isso a pessoa está aprendendo a lidar com essa etiqueta também na internet agora, né? Porque muitas pessoas que ainda não estavam assim, tão ambientadas, não têm a consciência, às vezes, por exemplo, que você falar em caixa alta, né? Escrever em caixa alta, significa você estar gritando, chamando a atenção do outro. Então, cuidado. Às vezes, até assim, outro dia eu estava entrando, correndo numa live, a outra pessoa não tinha entrado, aí eu mandei uma mensagem e estava no caps lock, aí foi todo em caixa alta, parecia que eu estava dando uma bronca para ela entrar, e não era. Aí logo em seguida eu falei, desculpa, eu mandei em caixa alta, você querer, só porque eu já estou lá te esperando e tal. Então tem que ter cuidado, porque a negociação, a mediação, a conciliação, eles todos, assim, o maior pilar deles é a comunicação. E a comunicação, ela é altamente impactada pela tecnologia. Por quê? Tem essa questão, às vezes você põe uma caixa alta, você não sabe que é um grito, porque você colocou lá no caps lock sem querer. O silêncio, gente, silêncio nas mediações é algo que os profissionais, né, discutem muito, porque às vezes o silêncio não é algo fácil das pessoas lidarem. Agora, você imagina o silêncio quando você manda um WhatsApp e você vê que a pessoa abriu e não respondeu, é algo que é muito importante para você, e você fica sem saber se ela não respondeu porque não quis, não respondeu porque não gostou. Então, saber lidar com silêncio nesse ambiente. O prazo, né, o tempo. Quando você está negociando, às vezes você tem informações, você jogou a pergunta, ou você jogou uma informação de uma proposta, o outro lado ele precisa de um tempo para pensar, às vezes para consultar um advogado, para consultar a família. Então, ele vai ler e ele vai ter o tempo dele para responder. Não olhe como uma coisa negativa
a demora por uma resposta. No ambiente, assim, no mundo que a gente está hoje, né, a gente quer sempre uma resposta muito rápida. Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre esse tema, uma pessoa que estava lá falou, nossa, que ela trabalha muito com essa parte comercial e tudo. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem por e-mail, em seguida manda um WhatsApp para confirmar que eu recebi o e-mail, e às vezes não satisfeita me manda um inbox no meu Instagram. Ou seja, você fica... E até para administrar as informações, já respondi. Então, paciência para que o outro responda, que o outro tenha outras pessoas para negociar. A questão, então, dessas letras maiúsculas, fuso horário, né? Nós temos possibilidades aqui de estar trabalhando, ou falando, ou negociando com pessoas em outros países. Às vezes a gente esquece que o outro está 5 horas à frente, 6 horas à frente, respeitar o fuso horário do outro. A utilização de emojis é possível, tá? A gente está num ambiente que é mais informal, mas você tem que avaliar se para o outro ele também é informal, se para ele enfim, se ele enxerga de uma boa forma o emoji, mas sem excessos, né? Quem já abriu conta em banco digital, né? Fazer uma propagandinha aqui do G6, mas eu fiquei encantada, eles vão fazendo emoji, eles vão te levando ali. Isso pode, enfim, mas isso tem que ser cuidado. Né? E aí, dentro desse ambiente que a gente está hoje, é um ambiente que as pessoas estão mais emocionalmente sensíveis, então você vai falar num grupo, cuidado com o que você escreve, lembrar que tem muitas pessoas vendo, então a gente tem visto muita discussão no WhatsApp de condomínio, então cuidado, porque hoje tem uma responsabilidade, outra dica, né? Quem não é advogado, que estiver aí, o administrador do grupo, ele hoje pode ser responsabilizado por agressões entre pares dentro do grupo, tá? O administrador pode ser responsabilidade. Então, regras no grupo, cuidado quando você está falando num ambiente em que tem muitas pessoas, cuidado, porque esse momento é um momento mais sensível, então as pessoas podem não receber bem o que elas estão escutando. Então, pense 2 vezes quando você vai colocar alguma coisa por escrito. Então, eu acho que vestimenta, né? Então, às vezes, assim, nós estamos de home office, mas assim, até para o nosso astral tá bem, né? A gente, enfim, continuar tentando levar da melhor forma possível o que está acontecendo. Acorda, se arruma, né? Hoje, para vir para a nossa reunião aqui, para ter minha maquiagemzinha como se eu tivesse ido dar uma aula presencial, tentei dar um jeito no cabelo, né? Mesmo tendo sem salão, botar uma roupa de acordo com a pessoa que está do outro lado. Não é porque você está em casa trabalhando que de repente você vai trabalhar, você vai entrar de pijama, aquelas coisas que a gente escuta aí, né? Enfim, com a barba por fazer, se é um homem. São algumas. Falar com as pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, evitar barulho, que outras pessoas entrem naquele ambiente. Então, eu já avisei aqui para todo mundo da família, até o cachorro está sabendo que quando eu entro aqui no meu escritório de casa é para ficar, ó. Silêncio. Silêncio. Se não apareço lá botando ele na casinha do castigo. Ele já sacou a movimentação aqui. Então, essas são algumas dicas que servem para home office e servem para negociação online. Porque negociação e mediação, como eu falei, a base é a comunicação. E a comunicação, justamente, é muito impactada nesse ambiente. Então, perfeito. André, estamos indo para o final da nossa live. Eu vou fazer tipo um ping-pong. E aí você vê a primeira coisa que vem na sua cabeça relacionado a isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, um livro. Um livro? Eu gosto muito do livro O Poder do Não Positivo. E talvez até recomende com uma boa leitura agora. O Poder do Não Positivo, eu acho ele bacana, porque como assim, as startups, né? Ele surgiu de uma dor do autor, né? O William Ury como eu te falei, é um negociador muito experiente. Ele participou do livro, assim, que é a base da negociação. De lá para cá, ele tem participado de negociações assim, incríveis, que deram muito certo, né? Aqui no Brasil tem um caso aí que veio a público do Abílio Diniz, que até o Abílio colocou na biografia dele. E o Ury, ele é casado com uma brasileira, e ele teve uma história de vida da filha dele nascer com uma doença que não tem cura e que precisa, recorrentemente, ele está no hospital. Ele está lidando com médicos, ele lidar com enfermeiros. Então, ele precisa o tempo todo estar negociando com pessoas que ele precisa na vida dele, mas precisa, assim, por uma coisa que é do bem-estar da filha dele. Olha só, né? A gente fala muito,
quando a gente fala em comunicação, em negociação, dos valores das pessoas, tem valores que são imutáveis, que servem para todo mundo. Então, o bem-estar, a saúde, a família, são valores muito significativos para todas as culturas. Então, ele teve a filha que nasceu com essa doença e ele, então, foi impactado, né? Ele teve essa dor que ele precisou resolver, que era como ele dar não para essas pessoas sem ser algo negativo, que de alguma forma aquela pessoa não se sentisse tão confortável com ele, ou não tratasse bem a filha dele. A gente sabe que negociação é emoção, né? Comunicação é emoção. Então ele criou um livro que ele traz histórias dele, de outras pessoas que vivenciaram coisas parecidas, e ele traz então esse livro falando sobre como você dá um não de uma forma positiva, né? Que é o poder do não positivo, que é você acolher o outro, né? A gente fala que é um sanduíche do não. Acolher o outro, dizer o não e deixar a porta aberta para em outro momento ter um sim. Então, esse livro eu acho que é muito bacana. Agora nós vamos ter que falar muitos nãos, eu acho, né? Com certeza. Então, o poder do não positivo do William Ury eu gosto muito e eu indico. Ótimo. Um filme? Eu vou falar um seriado que eu vi agora que me impactou muito, que é a C.J. Walker, que está no Netflix, tá? É uma empreendedora, é um seriado de 4 capítulos só. Então, é uma empreendedora que é uma filha de escravos, a primeira que nasce aí livre, e mulher, e sem dinheiro, ela é lavadeira, e ela construiu um império a partir também de uma dor dela. Olha só as coisas repetindo, né? Ela tinha questões lá com o cabelo dela, e ela, então, resolveu criar um produto, e, enfim, várias pessoas tinham um produto igual, mas a partir do momento que ela soube fazer o storytelling dela, o negócio dela cresceu e ela, com muita garra, virou assim, a primeira mulher negra, milionária, self-made lá nos Estados Unidos. Então, ela partiu do zero, né? Acho que é o que a gente vivencia aí, do zero, numa situação assim, totalmente adversa. Uhum. E acho que ela fez o que a gente tenta fazer hoje aí nas startups, na Relotec. Ela virou o jogo e, enfim, ela tinha um olhar social muito forte. Então, ela virou o jogo e ainda ela possibilitou, né, muitas pessoas mudarem a vida delas mesmo. Então, eu gostei muito e está passando Netflix agora, então fiquei como dica também. E agora só tem muito tempo, né? Pois é. Algumas, porque eu não sei. Eu, desde que entrei aqui em confinamento, eu trabalho mais ainda. Na verdade, parece que dobrou o trabalho. Um outro seria um exemplo de uma pessoa que você poderia... Claro, por trabalhar com comunicação, eu estou muito mergulhada nisso agora, e ver o quanto a comunicação nesse momento pode gerar coisas negativas também, né? Assim, esses conflitos, se não forem bem trabalhados, podem gerar coisas negativas. Eu vou falar do Marshall Rosenberg, que criou o conceito da comunicação não violenta. Tá? Eu sou muito fã dele, acho que, enfim, já falaram de várias pessoas legais aí nas outras lives, né? Eu tenho acompanhado. Mas eu vou dar um exemplo aí, o Marshall Rosenberg, que conseguiu criar a comunicação não violenta, que hoje está em vários países, que é justamente essa questão da parceria, da cooperação, você falar o que você precisa falar, mas com empatia, com eficiência, sem fechar a janelinha lá do outro, né? Uma pessoa que está aqui participando conosco da live escreveu aqui que está todo mundo trabalhando mais do que o normal. Né? Eu acho que dentro, né, do nosso meio, né, do nosso ambiente aí, que é desse mundo das lotecs e tudo, startups, eu estou estudando muito, estou dando aula online, lives, enfim, estou aproveitando para ler, para mudar todas as minhas aulas aos meus alunos. Minhas aulas serão outras depois. Olha só, surpresa aí. Mas tem algumas áreas aí que estão, enfim, tá mais... Tá mais dureza, né? E por último, aí uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, nos vendo aqui nessa live, nossos associados. Só um minutinho. A pessoa perguntou aqui qual é a série. C.J. Walker. Tá na Netflix. C.J. Walker. Isso. Tô eu já falando. Olha a etiqueta aí. Vamos lá, então. Uma mensagem finalzinha, curta, rápida aí, para a gente poder finalizar nossa live aí para nossos ouvintes. Eu sei que agora está um momento... Acho que a minha palavra fica para isso mesmo, já que a gente está, assim, muitas pessoas estão com mais tempo para estar com a sua família, para estar no home office.
trabalhar bastante, lógico, mas também tirar um tempo para fazer as coisas que a gente nunca tem tempo, né? Eu, assim, reclamava muito de não conseguir ler a quantidade de livros que eu gostaria, agora estou tirando um tempo para ler, colocando meus seriados em dia, cozinhando para o meu filho, que ele adora minha comida, eu nunca tinha tempo para poder cozinhar, era só fim de semana, e quando muito, que eu já estava esgotada. Então, estou melhorando meus dotes culinários, então abrindo a minha mente para outras coisas. Eu sei que assim é um momento difícil, né? Vamos dizer que não é fácil, tem, enfim, quem tem os pais mais velhos, assim, amigos, né? A gente está vendo aí algumas empresas passando por dificuldade, a gente está com uma certa incerteza, mas vamos tentar usar esse momento para fazer essas coisas que a gente, às vezes, alega que está no corre-corre, um lado, um para o outro. Tirar um tempo para, sei lá, meditar, né? Essas coisas aí que deveriam fazer mais parte da nossa vida, nem sempre fazem, né? Faço minha culpa. Eu voltei a fazer várias coisas que eu não estava fazendo por causa do corre-corre. Pessoal, muito obrigado, André, pela sua presença, por ter dedicado um pouco do seu tempo para poder conversar um pouco sobre mediação, conciliação online, sobre como as empresas e advogados podem atuar nesse período de crise, as oportunidades que estão surgindo. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco. Amanhã, às 3 horas, teremos a nossa última live, tá bom? E aguardo todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Eu agradeço, eu tenho que fazer aqui uma partezinho rápido. Já falei, mas claro, vou falar só claro, uma coisa. por favor. Te dar o parabéns, Daniel. Você fazer um trabalho incrível. E estou achando muito legal aí a lista de lives e a forma como você está conduzindo. Parabéns. Muito obrigado pelo elogio. Agradeço aí. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, hein?